Nessa noite, celebrarmos juntos 9 anos dessa igreja aqui em Pavuna e também do Ministério Novo Tempo. Na verdade, as duas coisas nós estamos celebrando. Eu quero parabenizar a todos aqueles que fazem parte dessa história, e uns mais diretamente, outros menos diretamente, uns mais intensamente, outros menos, mas certamente muita gente colocou tijolo aqui. Eu não estou falando de tijolo físico, mas tijolo espiritual. Muita gente semeou nesse lugar, muita gente se doou tempo, doou dedicação, enfim. E para não ser injusto com ninguém, pode ser que eu esqueça de citar nomes, eu quero parabenizar de uma forma geral a todos os que escreveram essa história até o dia de hoje. São 9 anos de existência aqui em Pavuna. Deus nos chamou para realizarmos a sua obra e nós ouvimos a sua voz e aceitamos o desafio. Todos aqueles que aqui estão e que fazem parte do Ministério Novo Tempo entendem bem o que eu estou dizendo. É um desafio construir alguma coisa no tempo de hoje, principalmente num tempo em que tudo se torna muito descartável, as coisas são muito banalizadas. Eu me lembro do primeiro dia que eu entrei nesse ambiente. Na verdade, não foi aqui que tudo começou. Nós começamos aqui à frente, nessa rua, um pouquinho mais à frente, num terraço. Mas eu lembro do dia que eu entrei nesse ambiente aqui. No dia que eu entrei nesse ambiente, entrou comigo uma pessoa que não era da nossa igreja, não fazia parte do contexto da nossa igreja, mas era uma pessoa evangélica também. E quando nós entramos nesse ambiente, ele falou assim: pastor, você vai ter que orar muito. Eu falei: é mesmo? Ele falou assim: porque esse ambiente aqui já foi de tudo, inclusive igreja, mas já a igreja que era daqui, saiu daqui, foi para outro lugar, já houve morte aqui dentro, teve suicídio. E aí começou a contar uma história assim tenebrosa. Se eu não tivesse Deus, eu desistia naquele momento. Mas como eu conheço o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, eu falei: que bom que tem todo esse desafio para a gente. Aleluia. E aqueles que estavam comigo abraçaram a causa, uma sujeira só. Lembra disso, pastor Marcelo? Lembra, pastor? Uma sujeira só aqui, isso era uma oficina. Quando nós entramos aqui, a última coisa que estava aqui era uma oficina. Então, tudo muito sujo, óleo no chão, e a gente precisava inaugurar. Era 7 de setembro, e a gente ia inaugurar. E aí nós trabalhamos nesse lugar o dia todo e depois inauguramos, e foi um culto tremendo. Entregou naquele dia, se eu não me engano, foi um pastor chamado Ricardo, que veio nos visitar e trouxe uma palavra assim tremenda de Deus. Então é muito bom a gente lembrar dessas coisas. Ao longo da caminhada, então, algumas outras coisas aconteceram, muita gente foi embora, e outros chegaram, e muitos daqueles que começaram também permaneceram, estão até hoje. E a igreja cresceu, nós nos expandimos, fomos para outros lugares, Deus abençoou, tem abençoado. Onde nós chegamos, nós procuramos levar e viver um evangelho genuíno, sem nada que venha de fato nos corromper, que venha macular a gente. Então nós temos procurado viver isso como igreja de Novo Tempo, e essa igreja existe em Pavuna desde 9 anos atrás até o dia de hoje, fazendo a diferença na vida de muita gente. Eu tenho absoluta certeza disso, e nós estamos de pé porque o Senhor tem nos sustentado e temos sido, de fato, muito abençoados por Deus. Então você que chegou depois, não se sinta desmerecido ou menor. Você faz parte dessa história. E todos aqueles que estão vivendo essa proposta de novo tempo sabem bem o que é viver novo tempo. Então,
Queria abrir assim, parabenizando em especial os pastores desse lugar, né? Hoje quem pastoreia aqui é o pastor Dinho, a pastora Beth, o pastor Oséias, a pastora Rosângela e a pastora Edna também, a pastora Leia. Então são pastores que Deus tem colocado nesse lugar para fazer com que a obra permaneça e Deus tem usado esses homens e mulheres para o desenvolvimento da sua obra. E eu estou muito feliz de ouvir o que aconteceu aqui hoje em relação ao louvor. Muito bom mesmo. Glórias sejam dadas ao Senhor. Gostei muito, porque vi uma adoração festiva, alegre, cheia da presença de Deus. Lá atrás, eu tive a oportunidade de, conversando com alguns irmãos, dizer para eles que se fosse para a gente perder a essência, era melhor que nós ficássemos pequenos. E eu continuo vendo a essência. Os irmãos lá de Caxias vieram, a essência continua. A glória de Deus continua. Os irmãos aqui de Palguna se juntam com os irmãos de Caxias e a essência continua, a presença de Deus está nesse lugar. Isso é o mais importante. Então eu quero parabenizar aqueles que ministraram aqui. E é engraçado que à medida que vocês foram cantando, eu falei assim, eu vou pedir para repetir essa música, porque essa música é muito linda. E aí o outro vinha, cantava uma outra, eu falei, caramba, agora é a primeira ou é a segunda? Enfim, aí ficou aquele negócio, eu fiquei num dilema tremendo. Mas eu queria cantar aquela Santo, Santo é o Senhor. Acho que essa aí vai exaltar ao Senhor, porque se tem alguém que merece adoração por tudo isso que nós estamos vivendo nessa noite, a celebração de 9 anos de uma igreja existindo, de pé, rompendo, vencendo as dificuldades, vencendo as lutas, rompendo contra o inferno. A Bíblia deu autoridade a essa igreja para avançar e colocar realmente os pés nas portas do inferno, porque elas não vão prevalecer contra a igreja. Enfim, se tem alguém que mereça a honra, glória e louvor, é o Santo dos Santos que está nesse lugar. É o Senhor dos Senhores que está aqui. E eu gostaria que você adorasse com essa canção, junto com os irmãos que aqui estão. Eu pretendo trazer uma palavra muito curta, mas no meu coração está o desejo de adorar aquele que merece ser adorado pelos 9 anos de existência dessa igreja, pelos 9 anos de ministério que estamos comemorando também. O Senhor seja adorado por você, que Deus seja adorado por todos nós, que Ele receba a nossa adoração nessa noite como um cheiro suave que sobe ao seu trono, para engrandecê-lo, porque Ele é digno de receber toda a honra, todo o louvor, toda a majestade, toda a exaltação à sua pessoa, porque Ele é tremendo e Ele tem sustentado a sua igreja aqui nesse lugar. Vamos adorar. Eu queria te convidar a ficar de pé para adorar. Eu queria que você adorasse ao Santo dos Santos nessa noite, mas com teu coração totalmente aberto, dizendo: Senhor, nós reconhecemos que tudo isso vem de Ti, que todas as coisas que estão acontecendo nesse ministério, nessa igreja, vem de Ti, vem das Tuas mãos, e nós adoramos ao Santo, 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 Santo que está nesse lugar. Aleluia. Levemos as mãos para adorar e clamamos a Ti. Nós iremos ali te adorar, Deus de graça e favor. Alegremos as mãos para adorar e clamamos a Ti.
orei a Deus e pedi uma palavra para ministrar nessa noite. E sempre que a gente para pensar na igreja, eu sou altamente crítico e gosto de avaliar as coisas como são. Normalmente, quando a gente está festejando, a gente faz uma avaliação. Ou quando a gente está no cemitério. São dois momentos, né? A alegria ou na tristeza, a gente está sempre reavaliando as coisas, reavaliando a vida, reavaliando as situações. Eu estava pensando na igreja. Eu faço parte dessa igreja aqui. Faço parte dessa igreja. E com muita alegria faço parte dessa igreja. E eu parei um pouco para pensar no que nós somos hoje, né? Depois desses 9 anos de caminhada, tudo que aconteceu. E eu, em momentos, consigo ficar feliz com o que Deus está fazendo. Em outros momentos eu me cobro. E nesse momento, sim, eu não fico tão feliz, mas me cobro muito e acho que a gente deveria estar melhor. Enfim, faz parte do processo de avaliação. Mas uma coisa, eu estava pensando em relação à igreja. E eu descobri que a gente corre riscos. E os 2 principais riscos que uma igreja corre é que ao longo do tempo a gente perca o propósito ou se perca no propósito. E o outro risco é que a gente não perceber que se perdeu. São 2 riscos que uma igreja corre. Ao longo do tempo, a gente se perder do propósito. E o segundo risco, e esse eu acho mais sério, é quando a gente não percebe que se perdeu. Uma vez eu estava numa ceia aqui, eu lembro disso até hoje. Pastor Marcelo, não sei se vai lembrar, Pastor Marcelo estava aqui, nós estávamos juntos ceando, e ele falou uma coisa para mim: pastor, aconteça o que acontecer, não saia do foco, não perca o foco, entre outras palavras. O que ele queria dizer é que nós fomos chamados para restaurar a aliança com Deus. Isso aqui é um desafio o tempo todo. A gente encontra pessoas que precisam restaurar a aliança com Deus, mas estão cheias de problemas. E aí nós temos que nos envolver com os problemas para ajudar essa pessoa a restaurar a aliança com Deus. Então o desafio é o tempo todo. Nós fomos chamados para isso. Mas eu não posso me perder do propósito. Eu quero trazer essa palavra para a igreja que se reúne aqui e para todos aqueles que se sentem gente de Deus. Nós não podemos nos perder do propósito e muito menos essa segunda parte, ou esse segundo risco que a igreja corre, além de se perder do propósito, é não perceber que se perdeu. Isso é mais grave ainda, é mais sério ainda, porque num momento qualquer, se nós andarmos numa direção em que não é a direção que Deus estabeleceu para que andássemos, e se nós percebermos, amém, então voltemos. A palavra de Deus fala muito dessa questão de voltar. Veja onde caíste, retorna e comece a prática das boas obras, enfim, retome. Então é bom quando a gente consegue perceber, mas o que na maioria das vezes acontece, amados, é que quando a gente se perde do propósito, a gente não consegue também perceber que nos perdemos. E aí a coisa começa a ficar séria. Eu queria ler com vocês Malaquias capítulo 1. Queria ler do versículo 6 ao versículo 10. Eu não sei se vai ser projetado ali, mas
ainda que seja, eu gostaria de ler na versão, na linguagem de hoje. E eu vou falar uns versículos só para você ir pulando, porque é diferente, né? A língua, o linguajar é diferente. Mas Malaquias 1, do 6 ao 10, é o que eu gostaria de ler. A minha versão, o versículo 6 diz assim: o Senhor Todo-Poderoso diz aos sacerdotes: o filho respeita o pai, e o escravo respeita o seu senhor. Se eu sou o pai de vocês, por que não me temem? Vocês me desprezam, mas mesmo assim perguntam: como foi que te desprezamos? Versículo 7. Foi com alimento impuro que vocês me ofereceram no altar. E vocês ainda perguntam: como é que estamos te ofendendo? Pois vocês me ofendem quando acham que têm o direito de profanar o meu altar. Versículo 8. E me ofendem também porque pensam que não faz mal me oferecerem animais cegos, aleijados ou doentes. Pois procurem oferecer um animal desses ao governador. Acham que ele o aceitaria com prazer e atenderia os seus pedidos? Eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei. Versículo 9. Agora, sacerdotes, orem a Deus e peçam que Ele nos abençoe. Mas será que Ele vai atender quando vocês estão apresentando ofertas como essas? Versículo 10. O Senhor Todo-Poderoso diz aos sacerdotes: gostaria que um de vocês fechasse as portas do templo. Assim, vocês não acenderiam mais fogo inutilmente no meu altar. Eu não estou satisfeito com vocês, não vou aceitar as suas ofertas. Só 10. Ao contrário do que possa pensar, pastor Dinho, eu não vim aqui para meter cajado em igreja. Eu estou aqui para a gente refletir sobre algumas questões que no âmbito geral estão dentro do contexto que eu abri aqui, que são dos riscos que as igrejas, uma igreja pode correr ao longo do tempo, que é o de perder o propósito ou se perder no propósito e principalmente não perceber que se perdeu. Esse texto fala de um momento em que Deus estava muito chateado. Se é que a gente pode dizer que Deus se chateia, mas ele não estava bem aqui com o seu povo. E eu estava pensando, que propósito é esse que a gente pode se perder, ou que a gente pode não perceber que se perdeu? Eu, meditando no que é a igreja, eu comecei a tentar achar algo que definisse de fato o nosso propósito. Não só como ministério, né, restaurando a aliança com Deus, mas definir assim o nosso propósito como igreja. E eu descubro, olhando para esse texto e olhando para os textos bíblicos que tratam com a igreja, eu descubro que o propósito da igreja, em sua primazia, é dar prazer a Deus. Sim ou não? O propósito da igreja é dar prazer a Deus, no desenvolvimento da relação com Ele e com o próximo, e ter e se posicionar com intolerância ao pecado. Deus é santo, a gente acabou de cantar aqui. Tudo que estiver relacionado a pecado fere a Deus. Então, eu como igreja preciso sim, e tenho como propósito agradar a Deus, dar prazer a Deus e banir da minha vida, do nosso meio, toda e qualquer coisa que identifiquemos como pecado. Então, qual é o propósito que eu posso, em algum momento, me perder? O maior deles, o propósito macro, é o de dar prazer a Deus.
A igreja de Novo Tempo, em Pavuna, ela existe para dar prazer a Deus. Se uma pessoa entra nesse lugar destruída e é restaurada, isso dá prazer a Deus. Se uma pessoa entra aqui totalmente fora de si, por estar oprimida ou possessa, e ela entra nesse lugar e é liberta, isso dá prazer a Deus. Quando nós nos reunimos e começamos a adorar ao Senhor, principalmente nesse altar, como foi adorado aqui nessa noite, que foi lindo, que foi tremendo, eu tenho absoluta certeza, eu saio desse lugar com essa convicção, que o Senhor recebeu a nossa adoração como cheiro suave nessa noite. Aleluia. Quando isso acontece, nós conseguimos dar prazer a Deus, alegrar o seu coração, atingir o coração dele e fazer com que ele se sinta feliz. Então o propósito inicial da igreja é esse. Se a gente se perder dele, a gente perde também o sentido de ser igreja. Então seja restaurando vidas, seja adorando, seja nos encontrando. Há pouco tempo atrás, irmãos, eu tive uma experiência pessoal com Deus, em oração, falando algumas coisas para Deus. Deus disse para mim uma coisa muito esquisita. Deus disse para mim que a gente estava se reunindo demais. Eu falei, porque no meu coração, no meu entendimento, reunião é sempre bom, né? É bom a gente encontrar os irmãos, a gente cultuar, a gente celebrar. E Deus falou para mim uma coisa que parecia que ia na contramão disso. Deus disse, olha, vocês estão se reunindo demais. Não que Deus não se agrade das nossas reuniões, amados, mas tem coisas tão tremendas, tão importantes para a gente fazer, e que não depende da nossa reunião. Se você é a igreja onde você está, no lugar onde você estiver dentro do propósito de dar prazer a Deus, a sua vida vai ser uma vida, sabe, que em todo tempo vai estar dando prazer a Deus. Se você estiver reunido, você estará dando prazer a Deus. Mas se você não estiver reunido, você estará dando prazer a Deus. Se você estiver no seu trabalho, você vai estar dando prazer a Deus. Quantas vezes, irmãos, eu vi a minha mãe, que hoje já está passando por um problema sério, não tem muito mais o seu raciocínio em perfeito estado, mas quantas vezes eu vi a minha mãe cantando canções que eu nunca mais vou me esquecer, dentro da minha casa, e enchendo aquele lugar da glória de Deus, porque simplesmente ela estava dando prazer a Deus, sozinha. Nunca mais vou esquecer disso. E aí Deus fala para mim, olha, vocês estão se reunindo demais, que na verdade o que eu tenho para fazer, o que eu quero fazer, vai além das vossas reuniões. É óbvio que Deus está presente num ambiente como esse. Eu estou sentindo aqui a presença de Deus, a glória do Senhor está nesse lugar, ela enche essa casa, estamos todos felizes, celebrando o Senhor, mas algo me preocupa, se nós nos perdermos do propósito que é dar prazer a Deus. Acabou, queridos. Sentido de Novo Tempo, ou sentido de qualquer outra denominação ou igreja, acaba se nós nos perdermos do propósito de dar prazer a Deus. Deus precisa olhar para as nossas reuniões e se sentir bem com elas. Deus precisa olhar para as nossas reuniões e perceber que o centro dela é Ele, e que a exaltação dessa reunião é somente Ele. Nenhuma outra coisa, nenhuma outra situação, que nenhuma outra coisa seja exaltada quando a igreja se reunir, que nenhuma outra coisa seja exaltada pela minha vida quando eu estiver sozinho, nenhuma outra coisa seja exaltada no lugar de Deus dentro da minha casa, que nenhuma outra coisa tome o lugar daquele que merece a nossa adoração. Nenhuma outra coisa. Quando a igreja não se perdeu do propósito, nós temos isso claro. A minha vida, eu existo, eu fui criado, a Bíblia diz isso, para o louvor da sua glória. O louvor da sua glória dá prazer a Deus. Eu estou diante de um texto que o
que parece é que nesse tempo, o povo perdeu o propósito. E algumas coisas me chamaram a atenção. Não vai dar para a gente esmiuçar muito bem esse texto, mas algumas coisas me chamaram a atenção. Deus fala com esse povo e trata com esse povo. E o livro de Malaquias é bem assim. É o povo falando e Deus falando, e Deus falando e o povo falando. Parece que há uma conversa entre eles. Nesse capítulo 6, Deus vai falando com o povo e indagando algumas questões, dizendo: onde é que eu estou no contexto do vosso culto? Onde é que eu estou no contexto da vossa vida? Porque vocês falam que o filho respeita o pai, o escravo respeita o Senhor. E se eu sou o pai de vocês, e se eu sou o Senhor de vocês, onde é que está o respeito então? Então Deus vai tratando isso. Mas uma coisa me chama muito a atenção, amados. É quando Deus diz assim: olha, e vocês ainda perguntam, como é que estamos te ofendendo? Meu irmão, você já teve a experiência de tratar com uma pessoa e considerar que o que você está tratando é algo tão óbvio que não cabe uma interrogação a respeito? Sabe aquela coisa de você tratar com a pessoa e dizer: vem cá, você ainda está me perguntando o que você fez? Sabe? Eu vejo Deus tratando assim com o povo. Isso me chamou a atenção, amados, porque o que nos tira, o que pode nos tirar e nos mover do propósito de dar prazer a Deus, passa por três aspectos: a hipocrisia, o cinismo e a insensibilidade. São três coisas que começam a acontecer com a gente, como pessoas em primeiro plano, porque a gente entende que nós é que somos a igreja, e que quando nos reunimos, a igreja está reunida. Então, eu começo a olhar para nós, para a minha vida, quando a hipocrisia, o cinismo e a insensibilidade se instaura, a gente já perdeu todo o foco. E essa questão de dar prazer a Deus já saiu do nosso radar. Então, que não haja entre nós e em nós, na nossa vida, nenhuma hipocrisia, irmãos. Porque nós não precisamos tratar as coisas com hipocrisia e nem tampouco podemos achar que a gente engana a Deus. Hipocrisia é quando eu faço o que não é verdade. Eu faço, mas o que eu estou fazendo não é verdade. Se eu canto, o que eu estou cantando não é verdade. Não é verdade, primeiro, porque a minha mente não está na adoração ao Eterno. Essa é uma das questões. Muitas vezes nós estamos cantando canções e as nossas mentes estão lá fora. Verdade ou mentira? É verdade. Eu já me peguei, às vezes, dentro da igreja, cantando a canção que eu já tenho decorada na minha mente, ou olhando para o projetor ali que está lançando as letras, mas o meu pensamento estava lá fora. Onde está Deus? Que prazer eu produzo para Deus nesse momento, quando eu ajo assim diante da sua presença? Deixa eu te lembrar, quem está presente nesse lugar é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a exaltação. Ele é que está nesse lugar. Merece uma adoração de qualidade. Merece uma adoração de qualidade. Merece que o meu coração esteja aqui. Eu posso estar cheio de problemas, os meus problemas vão ficar lá fora, porque aqui dentro eu vim para adorar ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é digno do melhor da minha vida. E quando eu começo a não dar prazer a Deus, eu me perdi do propósito, porque eu estou aqui, mas a minha mente está lá fora. Eu estou aqui, mas estou pensando na segunda-feira, quando eu vou ter as minhas contas para pagar, e todos nós temos isso. Mas escute uma coisa, quando você entrar no santuário, entre para adorar o Senhor. Por favor, entre para adorar o Senhor. Não com hipocrisia, não com mentira,
não fazendo como se você estivesse apresentando alguma coisa para alguém, mas fazendo para exaltá-lo. Porque quando entra a hipocrisia, e o que Deus está tratando aqui é exatamente disso. Opa, vocês são hipócritas, vocês são cínicos, vocês ainda perguntam o que vocês estão fazendo de errado. É isso diz o Senhor para esse povo. Ainda perguntam o que vocês estão fazendo de errado, onde é que estão errando. Tem certeza que você não sabe? Hipocrisia. Eu já falei e vou repetir aqui. Tem canções que eu não consigo cantar mais. Tem canções dentro da igreja que eu não consigo cantar. Porque se eu cantar, eu vou ser hipócrita. Porque se eu cantar, eu não vou ministrar o coração de Deus. Deixa eu falar uma coisa, ninguém engana a Deus. Deus sabe quem você é, o que você está pensando agora, o que você está sentindo agora, os teus questionamentos da semana, os teus pecados cometidos. Deus sabe todos eles. Então não adianta entrar no santuário e fazer cara de... Deus não está vendo. O teu irmão pode não saber de nada, mas o Deus do qual você está dizendo que está se apresentando de fato ou não, Ele sabe o que passa dentro do teu coração. Te conhece por dentro e por fora, sabe o teu nome, Ele sabe o teu RG e o teu CPF. A Bíblia fala que a palavra de Deus, ela entra na gente como uma espada, e ela vai no âmago do ser, e na divisão da alma e do espírito, mais profundo do ser do homem. E o Senhor, o olhar do Senhor também. Então eu não preciso, essa é uma coisa que os evangélicos precisam desistir de vezes, é de se apresentar diante de Deus com hipocrisia. Você não precisa, porque Deus te conhece. Então vai ser uma tentativa vã de enganá-lo, e você vai sair do mesmo jeito que entrou. Não adiantou nada. Sabe aquela história dos dois homens que entraram no templo? Um não conseguia nem levantar a cabeça, e o outro dizia: eu estou aqui, sou eu. Sabe, Deus sabe quem você é. Você quer dar prazer a Deus? Seja sincero. Seja sincero. Quando você estiver triste, diga a Deus: eu estou triste hoje, mas muito triste. Quando você estiver atribulado, diga a Deus: eu estou muito atribulado. Estiver angustiado, o coração doendo, diga a Deus: eu estou com o coração doendo. Mas não quer te enganar, Deus, porque você não vai conseguir. E o melhor é que Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito. Quando Ele entra nesse lugar, vai sondando os corações. Deus não está nem aí para a tua aparência ou para o movimento da tua boca, o que você está falando, o que você está fazendo, o que você está declarando. Está nem aí, Ele está sondando o teu coração. É esse que Ele está olhando. E Ele vai olhando o coração de cada um de nós, vai descobrindo. E Ele encontra a gente chateada, a gente triste, a gente aborrecida, a gente magoada, porque nós somos humanos. E Ele vai encontrar a gente assim, mas também pode encontrar nesse mesmo coração, um coração quebrantado e contrito, dizendo: Senhor, eu estou mal demais, eu só estou aqui pela Tua misericórdia. E a esse o Senhor se apresenta com a Sua glória e com o Seu Espírito, e vem movendo, e vem trabalhando, e essa pessoa chora, essa pessoa se quebranta, e de repente levanta desse culto, vai embora, parece que tudo acabou, ainda que não tenha acabado. Mas sabe por quê? Porque a presença do Eterno se manifestou. E só se manifestou porque Ele achou um coração.
sincero, verdadeiro. Não precisa mais. Nas suas orações, não precisa enfeitar. Não enfeite. Dá um conselho aí. Não enfeite. Eu conheci um irmão, nada contra, mas eu conheci um irmão que ele começava as suas orações dizendo: Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Altíssimo que está no céu. Nada contra. Mas eu prefiro assim: Senhor, Tu que estás aqui, Tu me conheces, Tu sabes o que está acontecendo dentro de mim. Sabe, Deus precisa encontrar no seu povo, para dar prazer a Ele, corações sinceros, verdadeiros. Verdadeiros. Que Deus te encontre nessa noite, querido. Que Deus te encontre. Existe uma dimensão que Deus falou para a mulher samaritana que vai procurar adoradores. É uma dimensão. Às vezes a gente está preocupado com o lugar. Qual é o lugar que nós vamos adorar? Como ela estava preocupada. Deus disse: olha, vai chegar uma hora, um tempo, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Uma dimensão espiritual e uma dimensão verdadeira. São dois fatores. Quer dar prazer ao Senhor? Venha para uma dimensão espiritual e venha para uma dimensão verdadeira. A dimensão espiritual é onde ninguém pode te atingir. Sabe aquela história da águia que sobe, 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 faz seu ninho lá em cima? Ninguém consegue chegar lá, ninguém consegue atingi-la, independente do problema, da maior gravidade da coisa. Quando eu estou diante do rei, eu vou subir como uma águia e vou me posicionar num lugar que ninguém consegue me atingir. Se o irmão do lado me sacudir e falar: quero te contar uma coisa, ninguém consegue me tirar, porque eu estou na dimensão espiritual do Senhor. E é lá que Ele me quer. Em espírito. Ah, mas tem muita coisa acontecendo na minha vida. Na carne. Mas a dimensão que Deus quer você é uma dimensão espiritual, e é lá que Ele vai te encontrar. Ele precisa te encontrar, é lá. E tudo aquilo que porventura não for real, que deixe de existir, para que seja em verdade. Porque muitas vezes meu modo de se expressar, e aqui a gente não tem problema com isso, você pode pular, você pode dançar, você pode virar cambalhota, deitar no chão, fazer o que você quiser para adorar, porque a gente não tem problema com isso. A gente crê na ação do Senhor, na ação do Espírito Santo. Só que tem uma coisa, mano, tem que ser de verdade, tá? Não dá para ser para que os outros vejam. Não dá para ser para que acham que eu sou espiritual. Por favor, tem que ser de verdade. Porque se for de verdade, queira pulando, queira deitando, queira sentado, queira em pé, queira lá atrás na porta, queira aqui em cima no altar, queira aí na cadeira, tudo Deus vai aceitar e vai agradar o seu coração, e a sua glória vai se manifestar. Eu preciso rever os meus conceitos como igreja, porque já são 9 anos que a gente caminhou, mas eu não posso perder essa essência, a essência da verdade. Dizer não à hipocrisia, dizer não ao cinismo, sabe? O cinismo aponta para aquilo que eu sei que não está legal, mas finjo que não sei. Nesse texto o Senhor fala assim: cara, vocês têm certeza? Vocês ainda estão questionando onde é que está o problema? Sabe? E às vezes a gente age assim com Deus, com cinismo. Tá tudo certo, tá nada, mano. E olha que eu sou crítico, eu gosto de olhar para as coisas e falar: Deus, eu quero saber onde é que não está certo, porque se onde está certo já está. Mas onde é que não está? Onde é que não está?
Igreja de Novo Tempo de Pavuna, onde é que não está? O que está faltando? É aí que tem que estar o nosso olhar. E a gente tem que ser sincero e dizer, não está bom aqui. A gente não gosta de admitir que a coisa não está boa, mas a gente gosta só de contar vitória. Mas deixa eu te falar uma coisa, diante de Deus, o Deus que vai te dar vitória é o Deus que quer ver o teu coração aberto e dizendo, Senhor, eu sei que não está bom. Eu sei que tem coisas que eu não estou fazendo. Tem coisas que eu estou, sabe, como pastor, eu não estou sendo bênção. Quantas vezes, amado? Quantas vezes? Me pego me questionando e dizendo, Deus, não está bom. Não tem problema nenhum você assumir que não está bom, amado. O problema é você fingir que está sabendo que não está. Sabe? Quando eu olho para as cartas das igrejas da Ásia, vejo Deus falando, olha, vocês pensam que estão vivos, mas vocês estão mortos. Vocês dizem que estão vivos, vocês têm aparência de gente viva, mas vocês estão mortos. Perderam o propósito. Deixou de agradar a Deus. Sabe? Pastores que aqui estão. Onde é que está ruim? Sem cinismo, diante de Deus. Deus não precisa disso. Deus não precisa de um estereótipo performático. E vamos lá, o que a gente faz. Não é nada mais. Deus quer saber o que está ruim, o que está difícil, o que está complicado. Porque Ele é Deus, Ele sabe. Ele quer que o teu coração se abra diante dEle. E se abrindo diante dEle, obreiros que trabalham nesse lugar, irmãos que trabalham aqui, por favor, vejam o que está ruim. Observe o que não está bom. E não adianta fingir que está. Porque diante de Deus isso não passa. Deus olha e fala assim, pois vocês, diz assim, mas mesmo assim, vocês me perguntam, como foi que te desprezamos? Parece que não sabe, né? Hipocrisia, cinismo e o pior, a insensibilidade. A insensibilidade, amados, na Bíblia tem uma doença que é falada na Bíblia algumas vezes, que é a doença da lepra, hanseníase. Essa doença, ela gera insensibilidade. Sabe uma coisa que é comparada à lepra? É o pecado. O pecado gera insensibilidade. O pecado muitas vezes feito, muitas vezes repetido, e quando a consequência não vem de imediato, às vezes não vem, sabia? Tem gente que deita-se na não consequência. Eu fiz, não aconteceu nada, então eu faço de novo. Vou fazendo. Daqui a pouco está insensível. Não percebe mais que Deus não se agrada, o Espírito Santo já não fala mais, e você não consegue perceber mais nada, você ficou insensível. E eu pergunto, como agradar a Deus ou dar prazer a Deus estando insensível? Deus quer te curar da sua insensibilidade. O salmista uma vez fez uma oração que caramba, que coisa linda. Ele fala, tu me sondas e me conheces e tal, vai falando, daqui a pouco ele diz assim, olha, Senhor, vê se há em mim, não é no meu irmão, em mim, vê se há em mim algum caminho mau. Eu não quero ser insensível, eu não quero me acostumar com o pecado, eu não quero me acostumar com as coisas, como se você não se importasse, Deus, porque o meu prazer é te dar prazer, Senhor. A minha vontade é te dar prazer, o meu propósito é te dar prazer. Eu, como igreja, preciso te dar prazer em tudo que eu faço, porque Deus estava reclamando desse povo, dizendo, olha, vocês sobem no altar, oferecem coisas que eu não quero, porque vocês oferecem o resto de vocês.
Vocês oferecem animais com defeito, vocês oferecem animais cegos. Era exatamente isso que estava acontecendo. Eles tinham os seus animais, ao invés de escolher o melhor para dar a Deus, eles escolhiam o piorzinho para oferecer ao Senhor. Isso acontece com a gente. A gente não oferece mais animais, amados. Nós oferecemos a nossa vida, oferecemos o nosso tempo. Nós oferecemos a Deus. Oferecemos às vezes até dinheiro dentro da casa do Senhor, sabe? Mas quando nós olhamos para isso aqui, nós vemos que tem coisas que Deus não recebe. Eu lembro que quando eu estava trabalhando numa empresa, numa grande empresa, a gente fazia alguns relatórios e fazíamos a apresentação dos nossos resultados para a diretoria e presidência da empresa. Eu era um gestor, era um gerente, e eu tinha que preparar os meus relatórios. Irmãos, eu tremia. Você já imaginou preparar relatório para a diretoria de uma empresa gigante, multinacional? O presidente às vezes estava presente, sabe? E eu preparava aquele relatório e era assim, às vezes eu estava falando, o diretor falava: opa, peraí, o que é isso aí? Explica isso aí para mim. Parava tudo, sabe? Aí Deus usa esse exemplo. Pega isso que você está me dando e oferece para o teu governador. Pega isso e oferece para o teu governador, e vê se ele vai aceitar, e vê se ele vai receber isso que você está dando e vai te conceder o que você quer. Veja isso. Aleluia. Agora, sacerdotes, orem a Deus e peça que Ele nos abençoe. Mas será que Ele vai atender quando vocês estão apresentando ofertas como essa? Que oferta é que você habitualmente traz à casa do Senhor? Eu não estou falando de dinheiro agora, eu estou falando de comunhão. Que oferta é essa? Versículo 10 é assim, me chama muita atenção e é muito forte. Ele diz assim: o Senhor Todo-Poderoso diz aos sacerdotes: gostaria que um de vocês fechasse as portas do templo, assim vocês não acenderiam mais fogo inutilmente no meu altar. Sabe que há possibilidade de nós nos reunirmos inutilmente, irmãos? Inutilmente. Gastarmos 3, 4 horas do nosso tempo dentro de um ambiente como esse, numa reunião como essa, inutilmente. Existe essa possibilidade. E quando a gente fadiga o coração de Deus com coisas que não são reais, não tem a ver com o meu eu de fato na sua presença, quando isso acontece, Deus fala assim: é melhor fechar as portas. Feche as portas, por favor, um de vocês vai lá, feche as portas, porque o que vocês estão fazendo é inútil para mim. E assim, eu estava pensando nessas coisas, em relação à minha vida, em relação à igreja do Senhor, em relação ao Ministério Novo Tempo, e descobri que eu não quero estar em nenhum ambiente fazendo nenhuma reunião que não seja útil de fato para o propósito, que é dar prazer ao Senhor. Eu queria convocar a igreja que se reúne nesse lugar. Agora eu abro não mais para a igreja de Novo Tempo, eu quero abrir para os irmãos que vieram também, que são igreja do Senhor de outro lugar. Irmãos, por favor, ao entrarem na presença do Rei, trate-o como Rei, porque de fato Ele é o Rei. Quando entrares na presença do Senhor, tem um texto que é maravilhoso, ele tem uma pujança
tremenda. Ele fala assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Conhece? Levantai-vos, ó portais eternos. Sabe por que isso? É o tamanho e a dimensão do rei que você adora, né? Se o rei está chegando, se ele está entrando, se ele está no ambiente, meu irmão, é para ser desse jeito. É com toda a honra, é com toda a glória, é com toda a pujança, é com todo louvor, é com toda exaltação, é com toda manifestação de glória, é com tudo que eu tenho. É o rei que está aqui, é o Senhor que está nesse lugar. Nós vamos completar 10 anos ano que vem, como igreja. Mas a gente não pode perder o propósito, e muito menos nos tornarmos insensíveis ao propósito. O propósito é dar a Deus glórias e honras. O propósito é dar prazer a Deus. O propósito é alegrar o seu coração. Como igreja, como indivíduo, como marido, como mulher, como pai, como filho, como gente de Deus. Dar alegria e dar a Deus o prazer que Ele merece ter. Muitas vezes nós aborrecemos ao Senhor com os nossos cultos, com as nossas reuniões. Aqui está a prova disso. O Senhor diz: olha, vocês podem fechar as portas do templo, assim vocês não acenderiam mais fogo inutilmente no meu altar. Eu não estou satisfeito com vocês, não vou aceitar as suas ofertas. A gente aborrece a Deus. Mas sabe por que isso acontece? Por causa da maneira como nós chegamos. Não é porque Deus é um Deus aborrecido. Deus não é um Deus aborrecido. Deus é um Deus de alegria, de celebração. Está feliz com essa noite aqui, eu tenho certeza disso. Quando eu entrei aqui, que eu sentei, que os irmãos começaram a ministrar, eu pude ministrar ao Senhor também, dentro do que eu tinha para dar a Deus. Sabe, eu percebi Deus aceitando, Deus recebendo a adoração do povo que se reuniu aqui hoje. Eu falei: Deus, isso tem que ser todos os dias. Eu tenho que me encontrar contigo todos os dias. Você tem que me achar e achar o meu coração todos os dias. Se assim for, eu vou estar dando prazer a Deus, eu vou estar vivendo e andando no seu propósito. O diabo procura colocar insensibilidade no povo, amados, para que a gente não perceba mais. Sabe? Se eu perguntar assim: quantos sentiram a presença de Deus nesse lugar? Muitos vão fazer automaticamente: eu senti. E às vezes não sentiu nada. E o que eu quero te dizer é que você não precisa ser hipócrita, você não precisa ser cínico, você precisa ser sensível a Deus e deixar que Deus faça. Se você não estiver sentindo, diga: Deus, eu não estou sentindo a tua presença. Ele está falando que tu estás aqui, mas eu não estou sentindo a tua presença. E você vai ver como é que Deus vai começar a trabalhar o teu coração, e daqui a pouco você vai estar chorando, não vai saber nem porquê, mas a presença de Deus vai se manifestar a você. Se houver sinceridade no teu coração. Amém. Eu vou ficar aqui. O que eu queria transmitir para você, mediante o que Deus colocou no meu coração, é isso: que você não se perca do propósito. O teu propósito é agradar o coração de Deus. Agrade a Deus quando você entrar nas suas reuniões. Agrade ao Senhor. Outro dia eu estava na rua. Eu estava fazendo um trabalho com alguns irmãos lá em Vista Alegre, na rua. E encontrei ali alguns em um estado já de uma certa embriaguez. Encontrei gente possivelmente já estava drogado, mas algo me chamou a atenção. Você pode achar que isso é uma besteira, mas eu vou te falar o que eu senti. Algo me chamou a atenção. Nós estávamos ali fazendo algo que Deus colocou para nós fazermos. De repente, um daqueles homens, e eram mais ou menos uns 7, 8 que estavam juntos, um daqueles homens olhou para mim e falou: pastor,
Quando ele disse isso, minha carne tremeu. Porque eu não ouvi a voz daquele homem, eu ouvi a voz do Senhor. Você pode não acreditar nisso, mas eu estou falando uma experiência que eu tive, pessoal. Ele disse assim: continue fazendo isso, porque está escrito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele foi falando algumas coisas, a minha carne tremia, o meu corpo se arrepiou. Eu falei: é Deus falando agora. Agora não é ele falando mais, agora é Deus que está falando aqui. E aí eu percebi, naquele momento, percebi que Deus estava se agradando. E o propósito é agradar o coração de Deus. Não importa se eu vou fazer 3, 4, 5, 10 reuniões na semana, ou uma, ou até nenhuma. O que importa é agradar o coração de Deus. Que Deus olhe e fale: ali está, é aqui. É nesse ambiente que eu quero estar. Porque aqui vai se manifestar a minha glória. E às vezes esse ambiente é o escuro do teu quarto, onde não tem ninguém, só você. Deus vai se manifestar lá. Se Ele achar o teu coração. Que Ele não passe por esse lugar sem achar o teu coração. Que Ele ache o teu coração nessa noite. O desejo do meu coração para você é que Ele ache o teu coração nessa noite. Que o Senhor ache o teu coração nessa noite. Porque se Ele achar o teu coração, é porque você está no centro do propósito, que é dar prazer a Ele. Eu não sei quantos querem, quantos entendem. Eu não sei se tem gente aqui que precisa aceitar Jesus ou voltar para Jesus nessa noite. Mas algo que Deus fala ao meu coração é que nesse lugar existe gente que está vindo apresentar um culto vazio a Deus, e não é de hoje. Vazio. Você não consegue sentir o que dizem que está acontecendo nesse lugar. Você não consegue perceber o que está acontecendo nesse lugar. Você não consegue ser sincero ou sincera e dizer: Deus, é assim que eu estou. Minha pergunta para você nessa noite é: quer continuar assim ou quer mudar? E o problema não está nesse ambiente, amados. Sabia? Às vezes a gente culpa o ambiente. Eu não vou naquela igreja se referindo ao ambiente, porque lá é frio demais. Lá é. O problema está aqui, ó. É o meu coração, é o teu coração. É por isso que Deus não se manifesta. Porque a gente não dá prazer a Ele. Porque os nossos cultos, as nossas declarações, os nossos louvores, as nossas ministrações, as nossas pregações, isso não está agradando a Deus, não está dando prazer a Ele. Se não estiver dando prazer, não há manifestação dele. Você quer estar num lugar em que você não tenha prazer de estar? Nem Deus. Nem Deus. Deus quer te achar. Eu sei que Ele tem achado muitos de nós. Sei até que Ele tem achado alguns de nós em algumas vezes, em alguns cultos, em algumas reuniões. Mas sabe o que a gente precisa rever? É se a gente está fugindo do propósito. E o propósito é único, assim, é dar prazer a Deus. Eu preciso perceber se eu não estou dando. Queria orar. Encerrar aqui, orando com aqueles que por acaso, porventura, sentiram de Deus que precisam de algo mais excelente. Eu, quando estava estudando isso aqui, olhando para esse texto, me senti altamente inconformado com a minha vida espiritual. Falei: Deus, eu quero mais. Tem mais aí. Sabe aquela coisa que você acha um tesouro e aí cava e acha um pedaço do tesouro e vai cavando e vai achando mais? Tem mais aí. Deus não é só isso que eu já experimentei até hoje. Deus é muito mais do que isso. Se você quiser orar comigo, porque eu também vou estar aqui para orar com você,
Eu quero te convidar a sair do teu lugar, numa noite de festa, comemorando 9 anos de uma igreja. Você vai estar se posicionando diante de Deus, dizendo: Deus, eu quero mais de Ti, mais de Ti. Eu quero estar no centro do propósito, é dar prazer a Ti. Quero que os meus cultos deem prazer a Ti. Se tiver alguém, pode vir. Pode vir. Além de mim, mais alguém que quiser vir, pode vir. Vamos orar juntos.